Faz aniversário aí. Bom, a gente tem também o José Maier, né, que estreia hoje como o primeiro vilão na vida dele em A Lei do Amor, fazendo aniversário hoje. Parabéns, Zé Maier. O cantor Zé Ramalho também fazendo aniversário hoje. Além dele, o ator Clive Owen, que é um ator americano. Gosto muito. A cantora Adriana Calcanhoto também faz aniversário hoje, super talentosa. Parabéns. A Gwen Stefani, cantora, fazendo aniversário também. A Lena Headey, que é uma atriz de Game of Thrones, fazendo aniversário. A princesa Cersei, a rainha Cersei, na verdade. Parabéns. A Gisele Thier, que rescindiu o contrato com a Record, mas vai estar de volta na Record no ano que vem, nova novela, faz aniversário hoje também. O jogador Fred, fazendo aniversário. E para finalizar, a atriz e apresentadora Debbie Lagranha, que está um pouquinho sumida aí da mídia, mas não fica sem os nossos parabéns aqui, fica né, de Debbie? fora da nossa lista, não, de jeito nenhum. Parabéns a todos, viu? Vamos começar falando da repercussão do desabafo da Fernanda Gentil no final de semana? Sexta-feira a gente deu aqui a notícia que a Fernanda Gentil assumiu um relacionamento com uma jornalista. E é isso, repercutiu de uma forma, assim, que eu achei que foi até bonitinha, sabe? Porque a maioria dos comentários que ela recebeu foram super positivos. Realmente. Só que foi uma avalanche de comentários que ela recebeu e uma avalanche de notícias a respeito do assunto, né? Foi o assunto. Foi o assunto, gente. A internet quebrou. A Fernanda Gentil quebrou a internet na sexta-feira e no final de semana também. Foi um dia tão tumultuado que ela, enfim, recebeu diversos telefonemas, ficou atenta a todas as notícias que foram publicadas sobre ela e sobre esse relacionamento dela. Ela recebeu carinho, né, da família também, que foi super positivo, e também do ex-marido, né, o Matheus. Ele também se manifestou, né? Se manifestou e parece que deu todo o apoio para ela, tanto que ele chegou a publicar uma foto com ela no final de semana. Enfim, foi uma explosão de Fernanda Gentil aí durante o final de semana. Só que aí no sábado, depois que ela, enfim, passou todo aquele tumulto, né, de sexta-feira, o nome dela em todos os sites, em todos os jornais falando sobre ela, ela parou, respirou e escreveu um daqueles textões, mas um daqueles textões legais da gente ler, ela publicou no Facebook dela. E foi engraçado, né, o teor ali, a maneira como ela conduziu, que em nenhum momento ela falou assim, olha, estou namorando mesmo, estou com uma outra mulher, cuidem das suas vidas, me deixem em paz. Foi um texto que ela construiu de uma maneira tão poética, tão bacana, relatando como foi essa avalanche de informações, essa overdose do nome dela aí na imprensa, que ela falou, gente, eu pensei que o mundo estava acabando, mas não, tá tudo no lugar, sabe? Tá tudo aqui, entendeu? Por mais que o nome dela tenha sido super ventilado, tá tudo em paz, assim, nada mudou na vida dela, assim, exponencialmente, exceto a grande ventilação do nome dela mesmo. Na sexta-feira, uma coisa muito curiosa aconteceu, foi que nos principais sites da Globo, lá no site do próprio jornal o Globo, no G1, na Globo.com, o assunto, né, Fernanda Gentil, chegou a ficar destacado, só que aí depois todos os sites tiraram de suas homepages. E aí nada se falava sobre Fernanda Gentil e tudo mais. Só que a repercussão foi tão boa, foi tão positiva, que logo depois da tarde, depois de algumas horas sem tocar no assunto, todos os sites voltaram a destacar a notícia. Eu acredito que os sites da empresa Globo pensaram em tirar de destaque para não ficar assim, sei lá, talvez eles pensaram em preservar um pouco a imagem da Fernanda, não expor tanto. Só que eu acredito que a Fernanda deve ter conversado com alguém e falou, gente, tudo bem, sabe? Tudo bem falar sobre isso, né? Não tem nenhum problema. Que depois todos os sites da Globo ao mesmo tempo voltaram a destacar a notícia. E ela está lidando com essa história de uma forma super positiva. Tanto que no Esporte Espetacular no domingo, o Flávio Canto, que apresenta com ela, virou para ela e falou assim, então quer dizer que o mundo não acabou? Aí ela deu uma risada e falou assim, não acabou não, Flávio, vida que segue, sabe? Tá. Então tá tirando super na esportiva esse assunto. E a emissora deixando eles à vontade também, né, e falando, em vez de não toquem no assunto de jeito nenhum, não, pode fazer uma menção tranquila. Exato. Que estamos ok com isso também, né? Exato. Assim, a Globo, teve gente que chegou a falar, ela vai perder espaço na Globo porque assumiu esse relacionamento com essa mulher. Não, gente, isso a princípio não foi comentado, tá? O que aconteceu ali na sexta-feira, nos bastidores, no jornalismo, foi que ela recebeu muito suporte da emissora, muito mesmo, e a única coisa que a emissora a orientou foi, Fernanda, não deixe sua vida pessoal
passar por cima do bom trabalho que você já efetuou até agora. Tá. Então, essa é a orientação. Todos os jornalistas da casa são orientados a respeito disso. É isso que eu ia comentar. Essa é a orientação que se faz para todos os jornalistas. Exatamente. Tá? Não é porque ela está assumindo um relacionamento X ou Y agora, né? Exatamente. Então, falando isso para ela. Foi a única coisa que os chefes dela lá da Globo falaram, olha, não deixe essa história ser maior do que o bom trabalho que você exerce. Porque, assim, a ideia da Globo não é ganhar audiência pelo fato de uma apresentadora se expor demais na sua vida pessoal e, dessa maneira, chamar um público curioso. Não, eles querem a audiência qualificada que eles mantêm dentro dos programas, principalmente na área esportiva, com pessoas bastante interessadas, e não querem que esse detalhe da vida dela influencie. É mesmo porque dá a entender que a Globo, ela prega que os jornalistas têm uma vida pessoal muito discreta. Sim. E quanto mais discreta for a vida pessoal deles, maior credibilidade eles Exato. têm, né? Que não fica enxergando a pessoa como quem causa e tudo mais, como uma pessoa que tem uma vida muito tranquila e que está preocupada em dar notícia. Exato. A impressão que dá é isso, né? Exato. E não foi uma coisa assim que a Fernanda Gentil pegou e falou para o mundo. Foi uma notícia que foi descoberta, né? Foi uma notícia que foi descoberta. Ela, em vez de mentir a respeito disso, ela falou, ok, gente, é isso mesmo e a vida segue, o mundo não acabou por causa disso. E ela tá tocando a vida dela como se, assim, não como se nada tivesse acontecido, mas tentando deixar essa informação realmente de lado, porque, assim, o trabalho dela é muito maior do que isso, claro, né? Então, tudo que ela tem publicado nas redes sociais é sempre levando mais para o lado família ou para o lado profissional mesmo, que é o que ela já vinha fazendo desde então. Eu lembro que quando ela anunciou a separação com o Matheus Braga, houve só uma publicação a respeito disso e ela não ficou lamentando, não ficou batendo nessa mesma tecla durante um tempo, não. Ela tocou a vida dela e ela fez as lamentações dela para as pessoas próximas a ela. Ponto. E assim como ela vai fazer agora também com esse novo relacionamento. Então, o mundo não acabou, viu, gente? A vida tá seguindo, E o ex-marido dela chamou ela de fenômeno, hein? Sim, ele foi um baita de um querido, né? Ele primeiro publicou uma foto na própria sexta-feira dele com o Gabriel, que é o filho do ex-casal, né? Falando assim, isso tudo é o que realmente importa. Ele estava com o menino no colo. Mas nessa publicação ele quis dizer assim, a família é o que importa, né? Não é, enfim, toda a história por trás disso. Só que aí também depois ele publicou uma outra foto junto com a Fernanda e também com o Gabriel, passando o bastão aí, né? O menininho passou o final de semana acompanhado do pai e chamou a ex-mulher de fenômeno. Porque, gente, eles têm uma relação tão positiva, tão carinhosa um com o outro, né? Se conhecem há tanto tempo, que ele falou, olha, conta comigo, né? Foi basicamente essa mensagem que ele quis deixar aí quando ele publicou essa foto, mostrou o carinho pela ex-mulher e a vida segue, né? Na legenda ele diz o seguinte, Bielzinho agora vai ficar com a mamãe dele, que é um fenômeno. Quinta estamos de volta. E aí, foi isso, né, gente? Os fãs, os seguidores ficaram super felizes com a postura que ele adotou, né, de não virar a cara para ex-mulher, não tratar isso como um assunto polêmico, não, enfim, problematizar a relação deles com a questão do cuidado com o filho. Ele está tratando tudo numa boa. E assim como todos os fãs e seguidores têm que tratar também numa boa, porque tem bastante gente apoiando a Fernanda, sendo muito carinhoso com ela. Mas também tem uns espíritos de porco lá que tá entrando e fazendo uns comentários super chatos. O bom é que os fãs da Fernanda estão indo lá e estão detonando essas pessoas que estão xingando ela. Então ela nem está se dando trabalho de se manifestar e responder essas pessoas, porque os próprios fãs estão dando um cala-boca nessa galera mal amada. E eu acho muito interessante que esse tipo de assunto rolando em rede social acaba trazendo esse assunto também para dentro das casas, para dentro das famílias. Ontem mesmo eu posso dar o exemplo da minha família. A gente teve um super almoço de domingo maravilhoso, regado a muito assunto bacana como esse. A gente discutiu muito a questão dos relacionamentos homossexuais dentro da família. Então foi muito legal que isso esteja em pauta, né? Vamos falar sobre isso cada vez mais, né? Eu acho muito interessante que se discuta, né, esse assunto cada vez mais dentro das famílias também, não só em rede social, né? Bom, vamos falar aí sobre quem está enchendo o cofrinho, deixando a poupança mais gorda. Fazendo a economia girar. Fazendo a economia girar para o bolso dele. Bom, gente, eu fiquei impressionado quando eu soube desse valor. Você faz ideia de quem seja o ator mais requisitado e mais bem pago da atualidade para fazer presenças VIP, dona Regiane?
Não. Não faz ideia? Não, mesmo porque eu não tô conseguindo acompanhar novelas, eu não sei quem é que tá, assim, Eu vou dar uma em dica. alta. Não tá nem fazendo novela. Nossa, então ele tá com tudo mesmo. Tá com tudo não tá mesmo. No ar? Eu vou dar outra dica que essa daí você já vai matar na lata. Não gosta de ler. Caio Castro. Pronto. Não tem Exato. Foi quem falou isso, né? Pode ser que tenha outros que não tenham falado, mas quem assumiu. Disse foi ele. Não só uma vez, né? Duas vezes. Tanto que ele até lançou um livro, né? Só que de fotos, né, gente? Que isso fique muito claro. Mas ver figura é muito mais fácil. A notícia é que esse rapaz está faturando muito, muito, muito alto. Que beleza. Quanto? Pra ele ficar 2 horinhas, se a gente quisesse falar assim, Caio Castro, vem aqui no Revista, a gente vai pagar pra você vir aqui, coisa que a gente não faz, tá, gente? Mas vem aqui passar o programa inteiro com a gente. Sabe quanto que ele vai cobrar? Por essas 2 horas? Você não faz nem ideia? Não, deve ser uns zerinhos a mais, assim, né? Que eu não tô muito acostumada a ver. 60 mil. 60 mil? É muita coisa. Gente! É muita coisa. Mas tem aparecido trabalhos com frequência? Tem, vira e mexe aparece, né? Porque, olha... Vira e mexe aparece. E esse rapaz não está nem na novela. Imagina a hora que ele aparecer na novela, que no ano que vem ele tem trabalho aí em vista na Globo. Imagina a hora que ele aparecer, começar a fazer novela, voltar como protagonista. Esse valor só vai aumentar. Nossa, gente, tá que tá então, Pois hein? é, ele tá ganhando mais do que as meninas, né? Mais do que a Bruna Marquezine e a Marina Rui Barbosa, que quando elas estão assim fazendo novela, chega a 40, 50 mil o cachê delas por presença VIP. Tô vendo essa foto dele, ele tá saltando de paraquedas ali, né? Eu acredito que sim. Ele tava fazendo algum programa de esporte radical, algum blog, alguma coisa? Não era ele que tava fazendo isso? Uma viagem longa? Ele passou um período, né, viajando com os amigos dele. Foi lá pelos Estados Unidos, alugou carro, fez uma viagem, parece que de ponta a ponta. Foram uns meses, né, que ele ficou. Exato. Verdade. E aí ele fotografou um monte de coisa e lançou aí nesse livro. Que tem até uns textinhos ali, mas acho que não foi ele que escreveu, não. São observações. Algumas observações. Exato. Gente, o menino tá com tudo, então, né? Vamos ver quem é que tá com bala na agulha pra pagar 60 mil pra ele participar, né? O Chai Suede, por exemplo, que hoje ele volta ao ar, né? Tudo bem que são só por poucos episódios, que ele vem na primeira fase lá de A Lei do Amor. Sabe quanto que tá o cachê dele? Tá 45 mil. Tá em alta também, mas o Chai tá trabalhando mais até do que o Caio, né? Então, pelo menos tem uma justificativa. Eu não sei como é que fica, provavelmente desce um pouquinho quando o Chai não tem o nome dele vinculado a nenhuma novela. Interessante a gente parar pra pensar o que faz um cachê subir ou descer, assim, de determinado artista, né? Eu achei que fosse estar em alta, estar na mídia, né? Acaba sendo requisitado não só para presenças VIP, mas também para comerciais e publicidades, etc. É a projeção que isso dá dentro da imprensa. Então, vamos supor, se a marca vai comprar um espaço publicitário dentro de algum veículo, algum programa de televisão, ela vai pagar um valor X. Olha, tem um mosquitinho aqui. Tem uma borboletinha. Tchau. Matheus. Vai lá. Se esse artista dá muita projeção espontânea, isso tudo é calculado, na verdade, né? Então vamos supor, se a marca fosse investir num anúncio, ia pagar X reais, mas se ela contrata aquele artista, ele consegue mídia espontânea em site, em programa de TV, em rádio, um monte de veículo, e acaba sendo muito mais barato para a marca. Então esse valor do cachê, ele é calculado de acordo com a projeção que aquele artista dá para a marca. Então, quem calcula isso não é o mercado, na verdade, são os empresários dos artistas, que eles ficam de olho. Então, ok, o Caio Castro foi, olha quantas notícias ele girou só pelo fato dele ter aparecido na inauguração dessa loja. Então, quem manda nisso hoje é mais isso aqui, é rede social, é quantos seguidores ele tem, é quanta notícia ele dá. Então, por isso que quanto mais você causa... Exatamente, se ele tem bastante seguidores, que é o caso dele, então uma fotinho que ele vai colocar ali, vai ter um monte de gente dando like, vai ter um monte de gente seguindo a marca, enfim, vai ser uma exposição muito grande. Então, eles vão calculando por aí. Disso, né? Tá com tudo, então. Daqui a pouco tá podendo comprar um barquinho caro como esse aqui. Gente, e tá... Daqui a pouquinho ele tá podendo, então, né? Pois é. Vamos falar essa história. Caio Castro daqui a pouco já vai poder fazer a mesma coisa que essa pessoa aqui que a gente vai falar agora, gente. Porque foi uma compra que não é assim, fui ali, comprei uma pecinha de roupa e parcelei em 3 vezes, né? Cartão. Parece que foi ali, à vista, minha gente. Vamos começar falando de valores.
7 milhões, Ana Regiane Taves. 7 milhões. Na sua mente, quem que poderia comprar algo de 7 milhões e chegar assim, olha, gente, abrir assim a maleta e derrubar 7 milhões na mesa? Tem uns apresentadores que ganham aí na faixinha do $1 milhão no mês, né? Que se juntar uns mesezinhos já dá pra comprar um vamos dar uma dica. Lá na Record. Record? Que apresentador você acha que pode abrir a mala assim e esparramar 7 milhões na mesa? Acho que o Geraldo. Errou! O Rodrigo Faro. Bingo! Ele. Agora, gente, é um luxo isso que ele fez, né? Ele comprou um barco avaliado em 7 milhões de reais. Gente! É muita grana. Imagina o naipe do barco. Pois é. E barco assim, é o que eu ando quando eu tô de férias. Isso aí é um iate, entendeu? Aquela exato. coisa luxuosa. Tem outro nome. E a estrutura dele é maravilhosa. Tem o que diz aqui a coluna Terraço Paulistano, lá da revista Veja São Paulo, é que possui 4 cabines dentro do barco. Aí. Então você já começa a pensar na estrutura aí da embarcação. 2 cozinhas. No barco? No barco. Nossa Senhora. E tem um sofá feito com plumas de ganso. Que é caríssimo, gente. Se você vai lá e compra um travesseiro de pluma de ganso, já paga uma facada, imagina um sofá de pluma de ganso. Gente, tá melhor que a minha cama. Dá pra dormir nesse sofá. Você vê? Fica aqui, né? Fácil. Pra que vai lá pro quarto, né? Fica aqui no sofá, tá tudo certo. E eu achei bonitinho o nome que ele deu pra embarcação. Ele chamou a embarcação de Clamarri. Por que Clamarri? Porque são as iniciais das 3 filhas dele, que é a Clara, a Maria e a Helena. Bonitinho, né? Que graça. Bonitinho. Mas bonitinho foi ele pagar isso daí à vista, né, minha gente? né? Porque à vista você consegue um desconto bom, né? De repente o barco devia custar, sei lá, uns 8, 9. Lá pagando à vista quanto é? Então dá 7 que você leva. Quer pagar quanto, né, Rodrigo Faro? À vista a gente consegue ter um poder de barganha muito melhor, né? Parabéns pela aquisição, Rodrigo. Parabéns. A gente torce muito por você. Chama a gente pra dar uma voltinha. Eu vou fácil. Vamos, né? Muito legal, parabéns pela aquisição mesmo, viu? A gente vai lá pra Angra, a gente dá um rolezinho. Gente, que legal, parabéns. Agora, vamos falar do fim da novela? Vamos falar um pouquinho sobre o Velho Chico? Que você conseguiu assistir, Rê? Não assistiu? Não tem problema. Eu assisti e olha, gente, foi um dos finais de novela mais bonitos que eu vi nos últimos tempos. Foi de um cuidado, de um primor. Sensibilidade. Muito grande, Rê. Porque a maneira como foi construída, né? A gente sabe, teve a morte do Domingos Montanher, ele foi conduzido, né, até o último episódio, até o último momento ele estava ali presente, o personagem dele, o Santo, e a direção e os autores encontraram saídas maravilhosas para fazer com que a novela fosse conduzida até o fim com a presença dele. E uma das cenas mais emocionantes foi a do casamento, que a gente está vendo aí, né? O casamento do Santo com a Teresa, que é a personagem da Camila Pitanga. Foi muito poético, viu, Rê? Eles fizeram dentro de uma igreja, e foi bonito assim que logo depois do casamento, ainda dentro da igreja, começou a chover, como se fossem lágrimas dos deuses, assim, né? Por conta da partida dele, por conta da situação, por conta de por conta da seca no sertão. E, enfim, vários motivos ali reunidos para exemplificar e explicar essa simbologia criada aí pelo Luiz Fernando, diretor da novela. Ideia boa. Foi uma cena muito bonita, né? E deu para perceber também quão grandiosa é a Camila Pitanga, né? Porque ela contracenou ali com a câmera, que seria o Santo, né? Que seria o personagem do Domingos Montanher, segurou a peteca. Ela soube dosar a emoção pessoal com a emoção da personagem dela. Foi um choro que estava super inserido dentro do contexto, mas o que se sabe é que ela, depois da gravação, não conteve as lágrimas e precisou ficar um pouquinho afastadinha ali, em silêncio, para se recuperar daquela carga emotiva. E também, fora essa cena, né, um dos momentos mais importantes foi a última cena da novela. Que ali, em vez da Globo optar pelo tradicional fim,
essa palavra não apareceu na novela em momento algum. E aí apareceu, sim, o Domingos Montanher, numa cena que ele já havia gravado, seu personagem, o Santo, no alto da embarcação, navegando pelo Rio São Francisco e partindo em direção, assim, ao que seria o fim, né, do Rio São Francisco, a perda de vista. E aí a projeção da sombra dele na água, as projeções de toda a paisagem ali daquele ambiente, né, do Rio São Francisco, foi tudo muito bonito. Então, ficou de parabéns aí a todos os envolvidos, né? A gente dá aqui os nossos parabéns a todos eles que tiveram essas ideias maravilhosas para conduzir a novela de uma maneira super bonita. E desde o começo, o Velho Chico já vinha mostrando ao que veio, né, Rê? Foi uma novela que mexeu ali com os padrões de filmagem, com os padrões de estética, até mesmo com a história que foi apresentada. Voltou um pouco para essa questão dos relacionamentos familiares, para essa disputa entre famílias. Foi lá para o Nordeste, pegou essa questão do coronelismo, que é super forte ainda nos dias de hoje, e falou muito sobre disputa de terra, sobre meio ambiente, que são temas importantes para as discussões atuais. Só que a maneira como tudo foi conduzido foi uma maneira muito sensível, né? Por mais que nós aqui não estejamos 100% envolvidos com o que se passa ali no dia a dia dos nordestinos, as pessoas que vivem à beira do Rio São Francisco e que dependem dele para viver, a gente conseguiu se transportar até lá e entender mais ou menos a dinâmica do que acontece nos dias atuais. Tem também outros fatores aí, que tem um monte de gente caindo em cima, que é em relação à audiência da novela. De fato, a audiência da novela Velho Chico não foi uma audiência muito boa, né? Fechou aí na casa dos 29 pontos, que não é uma audiência muito alta. Porém, teve um crescimento aí na reta final, muito impulsionado também pela morte do Domingos, só que foi uma audiência dita como uma audiência mais qualificada, que foram de pessoas que ficaram presas à história por conta de toda a riqueza estética, de toda a riqueza poética que estava envolvida. Então, assim, a Globo, por mais que tenha tido um prejuízo em termos de público, que já vinha aí desde da novela Babilônia, né, que a Globo tem se esforçado para recuperar essa audiência, foi uma audiência que foi vista como positiva. Por mais que o número não tenha sido tão expressivo, a novela fica marcada, sim, pelas mortes, mas fica marcada também pela retomada da Globo em fazer trabalhos inovadores nesse horário. Eu achei de uma poesia muito grande, uma sensibilidade muito grande de todos os envolvidos de conduzir essa novela da forma como foi conduzida. Eu acho que o público de casa concorda com o que a gente está comentando aqui agora. Não houve a menor possibilidade de não se emocionar com o último capítulo. Embora tenha sido triste, melancólico, deu um apertozinho no coração, mas pelo menos a gente terminou essa novela feliz porque deram um tratamento muito bonito ao Domingos Montanher, a Humberto Magnani e a todos os envolvidos, viu? Realmente, né? E parabéns também ao elenco, né? Que eu não assisti o último capítulo, mas eu li críticas a respeito, falando sobre o próprio casamento do Santo, que obviamente os atores estavam emocionadíssimos em gravar aquela cena, mas eles fizeram a festa com alegria, né? Conseguiram passar a alegria do momento de um casamento, né? Emoção e alegria ao mesmo tempo. Então, parabéns a todos os envolvidos, realmente foi um trabalho muito bonito, que eles conseguiram finalizar com maestria, apesar das tragédias que, né, sucederam ao longo da trama, né, ao longo da novela. E eu achei muito bonita essa cena do final que você contou agora, sim, né? Porque eles também quiseram dar aquela ideia de vida que segue, sim, mesmo depois que ela não está mais aqui, exatamente, né? Porque o rio não para. E ele descendo o rio, acho que ele mostra justamente isso, né? Que a vida segue, não só a nossa vida estando aqui, como indo para um outro plano. Então, muito bonita a mensagem, realmente, muito sensível. Parabéns. Vamos continuar fofocando, que é sempre muito gostoso? Vamos sim. E aí, Gabi? Bom, hoje estreia a novela Lei do Amor no horário nobre da Globo, né? Essa novela vai ser bastante diferente do que a gente tem visto nos últimos tempos, porque ela vai resgatar também essa questão dos relacionamentos amorosos. Tem até gente falando assim, vai ser novamente uma novela boba para falar de sentimentos. Gente, desde quando o amor é simples, né? Desde quando é simples? Então a gente vai ver aí uma história muito bem construída por essa dupla de autores que eu gosto muito, que é a Maria Adelaide Amaral e o Vicente Villari. Eles fazem trabalhos incríveis lá na Globo e vai ser a primeira vez que eles vão estar ali no horário nobre, né? Bom, essa novela, né, ela foi encomendada às pressas pela Globo
E você acredita que os autores fecharam ela em um dia? Gente, que em um dia, criatividade pra você maravilhosa. ver como eles são super criativos. A Globo ligou pra Maria Adelaide Amaral, ela falou, ai, tá bom. A Maria Adelaide ligou pro Vicente, falou, vem aqui pra casa. Ele foi e no mesmo dia eles já criaram a história de 20 personagens. É uma coisa incrível que só gente com muito talento consegue fazer. Incrível, né? Imagina que brainstorm gostoso. Nossa, que eles fizeram. deve ser maravilhoso. E aí eu bati um papo, inclusive, com a Maria Adelaide e com o Vicente, eles falaram, olha, a gente tinha uma sinopse aqui gravada de um personagem que é o do Humberto Carrão, que era de um rapaz mulherengo, que se relaciona com uma menina porque a família obriga, mas ele tem um caso paralelo, e a gente partiu dessa sinopse que a gente já tinha e construiu outros personagens. Então essa trama do Humberto Carrão, desse personagem, ainda existe na novela, só que a história principal vai ser protagonizada pelos personagens da Cláudia Abreu e do Reinaldo Gianecchini, que, como vocês já acompanharam, a gente até mostrou uma fotinho aí do Chay Suede com a Isabelle Drummond, é um romance que começa na fase da adolescência, início da fase adulta, passam-se 20 anos e eles se reencontram. E aí tem aquela questão da disputa familiar, que a família do mocinho, que é super rica, é contra o relacionamento com a mocinha, que é pobre. Então vai ter um pouquinho aí de conto de fadas, vai ter um pouquinho também dessa questão de disputa familiar, coisas que deram super certo em Totalmente Demais, que foi um baita de um sucesso na novela da Sete, são alguns dos elementos que estarão nessa novela também. Legal. E sem contar também que tem um elenco maravilhoso, Quem? né, Rê? Bom, a gente já falou aqui, ó, do Reinaldo Gianecchini, da Cláudia Abreu, tem a Vera Holtz, que é simplesmente incrível, tem Adoro. o Tarcísio Meira, enfim, o nome, De peso, hein? os nomes dessa novela estão demais. Eu vou assistir hoje, aí amanhã a gente vai fofocar mais Tá. a respeito da trama, tá, Rê? Tá Mas bom. eu tô super ansioso. Falando em Gianecchini, é verdade que ele conseguiu andar despercebido por aí? Ninguém nem reparou a presença dele no ônibus, no metrô? Acho que todo mundo de casa já deve ter visto aí uma fotinho do novo visual do Eu Gianecchini, vi. né? Tá super diferente aí, ó. Ele não parece Gente, tá com loiro. nada em nenhum dos personagens que ele já fez até agora, gente. Tá loiro, o cabelo aí de náufrago, né? De um pescador, essa barba amarela que ele tá tingindo, né? Ele falou lá pra gente na festa de lançamento que ele tá tingindo a barba também. E aí ele comentou que, que conseguiu, né, durante um tempo, até andar de transporte público lá no Rio de Janeiro Olha e passar só. assim despercebido. Coisa que antes ele não conseguia, porque ele tem esse visual que ele já sustenta aí durante um tempo, né? Que é o cabelinho mais batidinho, com um topetinho e tudo mais. Teve um período que ele usou com o cabelo cacheado, que foi logo depois do tratamento da quimioterapia que ele fez, mas nunca ele teve nesse comprimento, com essa cor e com essa barba, que realmente deixou ele passar despercebido. Posso abrir uma aspas? Pode. Ele continua lindo, né, gente? Continua, né? Ele pode fazer o que ele quiser com cabelo, com barba. Eu nunca vi um cara mudar tanto, ser tão camaleão e dar certo com todos os visuais. É Não teve privilégio nenhum. pra poucos, né? Até com o cabelinho enrolado que algumas pessoas estranharam logo no começo. Eu Sim. achei que combinou com ele. Verdade, verdade. Gente! Vai bem com tudo, Gato assim, mesmo os visuais ele tem uma genética muito de bem qualquer favorecida, né? é. Digamos. Agradeça aos céus. por Pois isso, é, né? agradeço. E aí, nessa novela, ele vai fazer par romântico com a Cláudia Abreu. E nesse período antes da novela estrear, ele conseguiu circular lá pelo Rio de Janeiro, trocar uma ideia com as pessoas, ninguém ficou parando ele na rua pra ficar tirando foto e tudo mais. Foi uma experiência que ele comentou que foi bastante diferente, né? Já faz um tempo aí que o Gianecchini é considerado um dos maiores galãs da atualidade da TV. é muito E eu imagino lindo, que top. ter uns diazinhos de sossego assim, sem ser reconhecido, deve ser bom, É, né? deve ser interessante, uma experiência nova, né? Pois Depois de é. tanto tempo de sucesso. Agora, você comentou no começo do programa sobre o sim, Paulo Gustavo, verdade. que tá mudando de ideia sobre a TV aberta. Então, Paulo Gustavo, ele tem muito sucesso, ele faz muito sucesso nos programas que ele apresenta ali no Multishow. E aí a Globo sempre tentou levar o Paulo Gustavo também para sua programação aberta, Sim. né? Ele sempre disse não, Rê. Sempre disse não. Eu acho que também um pouco pela questão dos projetos que eram oferecidos a ele, sabe? Ele não gostou muito. Teve uma vez que chamaram ele para fazer Zorra Total, ele não quis, mas parece que agora ele topou. No final do ano vai ter o segundo filme que é a continuação do Minha Mãe é uma Peça, que foi um baita de um sucesso. Vai ter o 2? Vai ter o 2, vai Ah, eu estrear gostava agora em desse filme dezembro. mesmo, não? Demais. Eu também gostei. Demais. A peça de teatro é um barato. O filme foi super divertido e agora vai ter a segunda versão. Aí a Globo fez uma proposta para ele que ele a princípio havia recusado, mas agora ele já voltou atrás e falou, olha, pensando bem, tem tudo para dar certo. É um especial de fim de ano
que vai ter essa temática do Minha Mãe é uma Peça. Então, a Dona Hermínia vai para a televisão, vai aparecer lá na Globo, nesse especial de fim de ano, que é uma estratégia que foi armada pela emissora para tentar bombar um pouco mais o filme que vai ser lançado em dezembro. Então o especial vai ser lançado antes do filme, todo mundo vai ficar curioso, vai dar como se fosse assim, um chamariz pro filme, e a esperança da Globo é de que mais pessoas vão ao cinema para assistir. Mas isso é muito bom, muito positivo para ele também, Sim. né? Ele ficou com medo no começo desse especial de fim de ano atrapalhar a bilheteria, né? Porque o primeiro filme lá de 2013 conseguiu levar mais de 4 milhões de pessoas pro cinema. É gente pra caramba. É gente pra caramba. E aí, ele ficou super empolgado, ele estava com medo que esse especial prejudicasse a bilheteria. Mas aí explicaram pra ele, mostraram outras experiências que a Globo fez nesse mesmo formato e que tinham dado super certo. Aí ele falou assim, poxa, então pode ser que aí tenha alguma coisa positiva. Então vamos ver o Paulo Gustavo também na Globo. Eu tô na expectativa de que esse seja o primeiro de muitos trabalhos, né, gente? Mesmo porque é uma coisa só, né? A gente tá falando de um trabalho que vai ter uma continuidade nesse momento, né? Porque não é todo mundo também que tem TV a cabo em casa, não consegue assistir aos programas que ele faz lá no Multishow, que são super divertidos. E seria legal ele ter alguma coisinha ali, nem que seja em formato de especial, eventualmente, ou uma série, né, de alguns episódios, pra gente ver o talento desse rapaz, porque ele realmente é muito engraçado, ele tem umas sacadas geniais. É verdade. Eu gosto bastante dele. Eu gosto muito também. Ele fazendo essa senhora, que eu não sei o nome agora, mas... A Dona Hermínia, Dona Hermínia, gente, é muito engraçado. Ele nasceu pra isso, é muito bom. Verdade. Me conta uma antes da gente terminar, que eu vi até na capa de um site, da Valesca Popozuda tirando o microfone do Faustão. O que aconteceu? Isso é maravilhoso, isso foi simplesmente maravilhoso. Valesca Popozuda, gente como a gente, né? Tipo, do povão foi lá. Ela é muito segura. Pois é. O Faustão tem aquele mito, né, de que ele não deixa as pessoas falarem no programa dele, que ele sempre interrompe, sempre corta. É o que dizem, né? Dessa vez foi a vez de Valesca Popozuda vingar todas essas pessoas que já foram interrompidas por Faustão. No domingo teve mais uma etapa do Dança dos Famosos e a disputa foi no funk. A mulherada se esbaldou, foi muito bem. Aí no final, quando o Faustão foi fazer o anúncio lá da pontuação, a Valesca pegou e revelou que a Leona Cavalli cantava um funk lá durante os ensaios, nos bastidores, e que ela tinha um apelido, que era MC Loirinha. E aí a Valesca forçou a barra até que convenceu a Leona de cantar o funk que ela criou. Só que aí nessa o Faustão tava segurando o microfone, deixava a Leona falar, interrompia. Aí a Valesca foi lá, tacou a mão no microfone do Faustão, tirou da mão dele e falou assim, deixa ela falar, passa pra ela, Faustão, passa pra ela. Pegou, tomou o microfone, deu na mão da Leona e fez a Leona cantar e dançar o funk. Foi um barato. Aí só a cereja do bolo, né? Depois ela foi lá e fez a mesma coisa com a Leona. Arrancou o microfone da mão da Leona e devolveu pro Faustão. Foi um barato, foi um divertimento enorme. Eu imagino que a intenção dela não foi nem tirar da mão dele por causa disso, né? Desse estigma que ele tem de não deixar os outros falar, mas de fazer uma brincadeira e tal. De forma alguma. Mas fica potencializada a história por causa disso, né? Sim, Teve que tirar o microfone da mão dele pra isso, né? Exato. E ontem foi super legal lá o Dança dos Famosos. A mulherada mandou muito bem no funk, viu? Legal, né? Dançaram super bem. A Cláudia Raia foi trend topic ontem também. Foi um dos assuntos mais comentados da internet, porque ela foi a sincerona ontem. Olha só.